é muito mais rápido, fazendo uma compota de laranja. A sua laranja vai ficar com cor de laranja, com gosto de laranja, impregnada com açúcar. Então, o processo ele é muito mais otimizado. Como que funciona o processo de impregnação? Então, aqui seria a nossa Gastrovac. Aqui, um líquido qualquer. Vamos imaginar um suco de morango. Isso aqui seria o interior do meu alimento. Então, meu alimento ele possui uma certa porosidade, que são buraquinhos com ar. Aqui é a porosidade do meu alimento e esse aqui é o líquido. O meu alimento, dentro desse líquido, eu vou aplicar o vácuo. No momento que eu aplico o vácuo, esse ar ele sai do meu alimento. No momento que ele saiu, a bolinha está saindo, né? O ar está saindo, ou a água que é contida dentro desse alimento. O que acontece? O meu líquido entra. Ocorre um processo inverso. Pelo vácuo, eu tenho um ar saindo e outra coisa tem que entrar. E assim eu teria uma maçã impregnada com suco de morango. E qual que é a vantagem disso? Emoção. Eu posso pegar uma maçã branquinha, bonitinha para você e, não sei, fazer uma solução de água com uma erva, de maneira que essa água fique transparente. E te dou essa maçã para comer. Você vai comer uma maçã com gosto do que você quiser. Com gosto de hortelã, com gosto de porco, com gosto de carne, com gosto do que for. E isso cria emoção para o comensal. Esse foi o primeiro modelo. A gente fala que é uma panela de pressão ao revés, né? Que ao invés de aumentar a pressão, ela tira a pressão. E esse é o novo modelo. O que mudou? A tampa é transparente, de maneira que a gente possa visualizar o alimento. A gente tem um cesto para realizar a fritura, para a gente não precisar abrir a panela, tirar o vácuo, colocar o alimento, esperar o óleo esquentar de novo. A gente abaixa e levanta esse cesto. E de resto, é tudo igual. O Roner. O Roner é a máquina aí que vem sendo utilizada tanto na Espanha, Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Nós temos exemplos como a Flávia Quaresma, quando ela tinha o Carreme, Alex Atala, Rodrigo Oliveira, entre outros, que utilizam a cocção a vácuo. Para utilizar o Roner, a gente precisa embalar esse alimento numa bolsa, numa embalagem a vácuo. Então, aplicar calor em um alimento embalado em recipiente hermético, resistente ao calor e com a atmosfera modificada. Cocção a baixa temperatura, da mesma maneira que a Gastrovac, e o objetivo principal, que o calor alcance o centro do alimento, ressaltando todas as características sensoriais e nutricionais. Ou seja, a minha cocção ela é uniforme. Se eu quero 60 graus, o meu alimento ele vai chegar nos 60 graus em um determinado espaço de tempo. Se eu quero que o meu alimento chegue a uma temperatura menor, eu vou deixar um espaço mais curto de tempo. Esse é o Roner compacto, que é diferente desse Roner que é o Roner normal. Esse é o compacto. Por que compacto? Porque ele já está lá, a cuba dele, a água, ligou o botão, pronto. Você não precisa colocar ele em nenhum outro recipiente. A Clarimax, ou o Clarimax. O Clarimax é uma máquina também que veio para otimizar a cozinha. O que acontece? Ele é uma máquina pequenininha para clarificar caldo. Ele clarifica de 5 a 25 litros de caldo por cada pastilha que a gente utiliza. Então, aqui ela tem essa característica de máquina de café expresso. Dentro dessa tampinha, a gente tem uma pastilha, que são algas diatóqumias. Ou seja, são algas encontradas no fundo do mar que têm um poder clarificante. Então, eu tenho na minha cozinha 5 litros de caldo de frango totalmente turvo. E eu preciso em 10 minutos que esse caldo esteja clarificado e pronto. Ou seja, não dá tempo de eu fazer aquela minha mistura de clara de ovo e carne. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu caldo no Clarimax, 5 minutinhos, 10 minutinhos, pronto, meu caldo está translúcido. Então, essa é a otimização que a Clarimax veio trazer para a cozinha. Então, ela tem uma pressão controlada, ou seja, ela não funciona a vácuo. É simplesmente uma bomba peristáltica no qual o caldo ele vai passar e ele vai ser empurrado para a pastilha. Então, aqui a gente teria, né, um interruptor, o botão de ajuste de velocidade. Se eu quero mais rapidez, o meu caldo vai clarificar menos,
só que eu posso fazer isso não sei, 3 minutos. E aqui a gente tem, né, um interruptor de pressão. Sem pressão, o caldo não tem como subir. A gente tem aqui também o tubo de aspiração, o porta-filtros, né, o porta-pastilha, e o caldo entraria nessa cuba, que cabem 5 litros de caldo, de líquido, o que for. E a bomba peristáltica. Outra tecnologia que a gente utiliza muito na cozinha tecnoemocional são as espumas. As espumas, na Espanha, já passaram de moda. Já é brega. Por quê? Porque essa cozinha tecnoemocional ela começou com espuma. Então, a gente tinha espuma em sifão, espuma utilizando lecitina de soja, espuma utilizando outros emulsificantes, até chegar na ICE, que aqui no stand a gente também está com um representante. Então, o que acontece no sifão? A gente incorpora ar mediante uma cápsula, que contém uma série de gases. E a gente pode colocar isso em qualquer mistura. Então, aqui a gente tem o sifão de soda, um sifão térmico, ou seja, ele mantém, se eu preciso deixar ele frio por muito tempo e estou trabalhando numa produção muito grande, ele vai manter essa temperatura por mais tempo. E o sifão normal, convencional, que a gente utiliza, que pode ir em banho-maria sem problema nenhum. Então, como consiste o processo? A gente enche o sifão com a mistura desejada, que pode ser cápsulas de óxido de nitrogênio, a gente agita e deixa repousar por alguns instantes. Esse ar ele vai entrar no líquido que está dentro desse sifão, ele vai expandir esse líquido e no momento que ele sai em forma de espuma. É muito bonito todo esse processo, toda essa gastronomia técnico-emocional. As pessoas se interessam, muitos criticam. Na minha opinião, falta um pouco de embasamento teórico dessas pessoas, de entender que a gastronomia técnico-emocional ela não vem para destruir a tradição. Um cozinheiro ele vai ser formado nas mesmas maneiras, ou seja, ele vai ter que saber fritar o ovo dele direito, ele vai ter que saber cozinhar a carne dele direito na técnica normal, tradicional. Para então ele poder escolher o que ele quer, se ele quer ficar na parte tradicional ou se ele quer utilizar essas tecnologias para inovar, para improvisar a cozinha dele. Então, é por isso que a gente fala que a gente pode dispor de máquinas em pouco tempo, mas o conhecimento sempre vai demandar muito tempo. A paciência, dedicação, características dessas que são fundamentais em qualquer cozinha. Então, por isso que a IG Food e a ICC, elas falam que as máquinas elas são apenas o meio, o conhecimento e a emoção é o fim.